Senhor, meu Deus Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pela primeira parte, Pai, ao qual, Senhor, estamos aqui louvando a Ti, Senhor Jesus. Ó, Pai, que tudo seja somente para Ti, Senhor. Ó, Pai, toma nossos corações em Tuas mãos, Senhor Jesus. Pai, que possamos, Senhor Jesus, a cada palavra, Senhor, nós viemos colocar, Senhor, e praticar em nossos corações, Senhor Jesus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Pai, que nós viemos ouvir aquilo, Senhor, que o Senhor, tem preparado para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que o nome do Senhor seja louvado na vida de todos nós, né? Que o Espírito Santo possa continuamente estar falando em nossos corações, em nossas vidas. Aqui, Senhor. Amados irmãos, hoje eu queria convidar os irmãos para junto comigo abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 8 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 8. Vamos ler o versículo 40 em diante. Vamos fazer uma leitura bem extensa aí. Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. Amém? Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, a multidão o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. E tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. E voltou o espírito, imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Pode sentar, amado. Nós às vezes ouvimos muitas histórias de Jesus, né? As histórias dele são magníficas,
E às vezes, quando acontece com os outros, parece que é muito fácil, né? É muito fácil você ver algumas coisas acontecendo e até parece uma coisa assim incrível, né? Mas quando nós deparamos com situações adversas, as coisas parecem que ficam mais difíceis, né? E quando é com os outros, é magnífico você ter que dar glória a Deus, porque as pessoas contaram as maravilhas de Jesus. Ah, eu fui curada, maravilha. Mas às vezes Deus permite que nós passamos por situações adversas para poder a gente ver realmente o quanto Ele é o Deus que cura também. Eu queria que todos nós aqui, nosso irmão Marco, antecipou aqui, falando que passou por diversas situações, né? Além de uma virose brava, né? Ainda teve uma conjuntivite de sobra ainda, né? Para poder fazer conta ali. É arroz e feijão, né? Só arroz não pode, também feijão também, né? Mas nós vemos que as situações, o texto que nós lemos aqui hoje, ela parece um pouco meio assim, fora do nexo, né? Porque primeiramente, um homem com alto calão, conhecido como mestre, como chefe da sinagoga, ele vai ao encontro de Jesus. Ele certamente estava aguardando Jesus ali, né? E Jesus vinha de uma maratona aí, primeiramente de uma tempestade no alto mar. Depois ele vai até a um determinado lugar chamado Genazá, o nome é bem confuso, né? Gerazeno, né? E quando ele chega lá, ele se depara com um homem que estava com legiões de demônios. Ele liberta aquele homem daquela legião de demônios. Aquele povo pede para ir embora porque ficou assustado com a manifestação. Jesus ele vai embora, aquele homem quer acompanhá-lo, mas ele pede ele para ficar lá, para poder falar do que havia acontecido com ele. Jesus pega o barco e vai embora. E quando ele chega nesse determinado lugar, estava lá Jairo o aguardando. Jairo tinha uma única filha. E segundo a informação bíblica aqui, a filha dele estava já quase morrendo. Já estava num estado clínico bem deplorável. E ele chora aos pés de Jesus. Imagine só uma pessoa da posição dele agora, né? E alguém para chegar a esse ponto, e observe só, amado, para alguém chegar a esse ponto de estar numa alta posição e se dobrar diante daquele que até mesmo ele, provavelmente, Jairo, estava o acusando como um blasfemo, como um homem que estava falando em nome de um Deus, ou falando que ele era Deus, e de repente esse homem agora entende que agora ele tinha que largar os seus preconceitos de lado, né? Largar a sua cultura de lado, porque agora as suas situações estavam num momento bem crítico, que somente ele, com toda a história que ele ouvia acerca de Jesus, tudo que ele ouviu falar de Jesus, somente ele, Jesus, poderia resolver o seu problema. E agora, Jesus, ele de uma forma bem direta, falou assim: eu vou lá curar, eu vou lá na sua casa. E foi lá, e a multidão estava apertando Jesus. E no meio do percurso do caminho acontece algo inusitado, algo incrível. Também existia uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma situação crítica, né? As mulheres sabem muito bem o que é isso, né? Se 5 dias que elas passam ali com aquela hemorragia, elas já ficam né, irmão Marco? E nós temos que ter muita paciência, porque é um momento bem crítico delas, né? Que é onde elas ficam nervosas, elas ficam agitadas, né? E imagina agora 12 anos. Acho que nem o marido tinha mais, né? Eu acho, né? Que o marido não aguentou ela. Só deixa eu ir embora aqui, que 5 dias já para aguentar é difícil. Imagine 12 anos, né? Brincadeiras à parte, lá. Mas 12 anos ela estava num momento crítico. Perdia muito sangue. Imagine 12 anos perdendo sangue. Gastou tudo que ela tinha com os médicos, mas nada pôde eles fazerem. Duas histórias aqui que aparentemente parecem iguais.
estavam no momento, os dois, tanto Jairo como aquela mulher, que a qual a Bíblia não menciona o nome, estavam numa situação, num estado clínico bem deplorável. Já estava já ao ponto de acabar com tudo. Primeiro, Jairo com a sua filha já quase morrendo, e agora aquela mulher também se encontrava na mesma situação. Só que no caso da mulher era mais complicado, porque se ali os judeus pegam aquela mulher com aquela situação, provavelmente ela seria apedrejada, porque segundo a lei ela não poderia se expor publicamente com aquele estado de hemorragia, né? Se nós formos ler lá as situações que a qual foi ensinada ali em Levítico, você vai ver que ela tinha que ir por um lugar e ficar lá reservada no momento, e quando passasse o momento da sua hemorragia, ela tinha que ficar mais 7 dias para poder se purificar, para depois se retornar à sociedade. Uma coisa complicada, né? Mas ela estava há 12 anos, não foi 5 dias, né? 12 anos. Passar para aquele momento. Ela não podia de maneira alguma se expor. A situação dela era crítica, né? No caso de Jairo, Jairo podia. Jairo foi lá, falou assim: olha, eu preciso que o senhor cure minha filha. Jesus foi até lá para poder curar a filha dele. Mas no caso daquela mulher, já era diferente. Ela não podia se expor. E ela diz a Bíblia descreve que ela cuidadosamente, ela vai entrando meio à multidão. Imagine, irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, ilustrando na minha mente, como que ela fez para poder passar aquela multidão sem que alguém a percebesse. Né? E ela foi lá, e diz lá em Marcos, registra um fato muito importante dessa mulher, né? Que fala, que ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela, na verdade, ela entra ali numa situação completamente diferente de Jairo. Jairo pede, mas ela apenas crê exatamente que se ela tocasse, ela seria curada. Diz a Bíblia que ela vai de uma forma bem discreta, secreta, toca no vestido de Jesus. Naquele momento, ela é na mesma hora, ela é curada, e a sua hemorragia, segundo o texto que nós lemos aqui, ele é estancado. Acabou. Aquela mulher recebe a cura. E agora Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Parecia uma pergunta idiota, né? Uma pergunta sem nexo, sem noção, né? Você imagina só, uma multidão envolvendo por aqui, por ali, né? Todo mundo vai tocar em Jesus. Só que naquele momento Jesus estava falando de algo muito, muito mais além do que uma questão física. E às vezes nós queremos muito usar a questão física, às vezes, mas Jesus ele até nos ensina aqui que nós precisamos aprender a usar a questão espiritual, né? A fé, ela não é uma questão visível, a fé não é questão física, a fé, ela exige que nós entramos dentro dos âmbitos espirituais. E para entrar lá, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que acreditar em Jesus. Fé, diz a Bíblia, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas a prova que nós esperamos. É aquilo que nós vamos aguardar. Você crê? Todos os homens da Bíblia, se você observar, todos eles trabalhavam em função da fé. E olha que eles não tinham a revelação que nós temos hoje, que é Jesus. Mas eles trabalhavam pela fé. E todos eles alcançaram a sua vitória, alcançaram o seu sucesso, alcançaram os seus objetivos, porque creram no Senhor. E agora, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. De repente, Jesus passou perto da sua casa e ela pensou: olha, a única solução. Da mesma forma que Jairo pensou, agora aquela mulher também estava pensando: ele é a minha única solução. Não tem outro remédio, não tem outra forma, não tem outra maneira de eu lidar com a situação. Ou ele me cura, ou eu vou
perecer aqui com essa hemorragia. Jairo também pensou, ou eu vou até Jesus, largo o meu preconceito de lado, largo a minha posição de lado, largo, né, o meu orgulho de lado, que às vezes o orgulho, ele faz com que as pessoas não recebam de Deus o que Deus quer dar. Mas Jairo tinha que largar aquilo de lado. Se ele não largasse seu orgulho de lado, a sua filha iria morrer. Mas aí, irmãos, no meio do caminho, depois que a mulher se revela, Jesus, ele fala, a sua fé te salvou, vai em paz, minha filha, vem chegar aqueles que quiseram matar todos os projetos, ou talvez quando aqueles homens chegam para Jairo e falam, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Aí talvez ele pensou, porque valeu largar meu preconceito, né? Que valeu eu largar meu orgulho de lado, que valeu eu me humilhar diante dele, que agora não tem mais jeito, ela morreu. Mas quando Jesus ouve, né, eles falarem que a sua filha já estava morta, ele faz, epa! Ele vira para Jairo e disse, Jairo, não! Eu fico imaginando, amados, aquela situação, né? Aí a multidão aperta, aí Jesus para o cortejo ali, né, na caminhada, ele para tudo, e os discípulos, e todos ficam olhando para Jesus, e Jairo aguardando, né? Eu não vou aqui dizer que Jairo pensou assim, mas poderíamos conjecturar isso, né? Meu Deus do céu, essa mulher vai aparecer logo agora, né? Não tinha outro dia a hora para essa mulher aparecer, não vai atrapalhar. Enquanto está aqui Jesus perguntando quem me tocou, está ali a minha filha lá em casa morrendo. Não vou dizer que seja isso, a Bíblia não registra isso, mas às vezes acontece isso no nosso meio. Acontece no nosso meio. Às vezes nós queremos não entender que Jesus, por ser a nossa única solução, precisamos acreditar nele. Independente que as coisas aparentemente parecem até demoradas, ou alguma coisa parou no meio do caminho para poder não prosseguir, para chegar até o meu objetivo. Não é verdade? Mas ele recebe a notícia, a tua filha morreu. Gente, não tem coisa mais terrível e mais triste do que você receber a notícia que o seu filho morreu. Que Deus nos guarde disso, né? Que Deus guarde os irmãos também disso. Esses dias agora, ontem mesmo eu cheguei no meu trabalho, eu me hesitei a não ouvir mais o repórter. Eu chorava, irmão, eu chorei ontem à noite. Eu sozinho no meu trabalho, eu chorei, irmão Silvio. Criança de 4 a 7 anos, os pais todos largando seus filhos lá, né? Na creche, foram trabalhar, de repente houve a notícia que o seu filho foi assassinado. Que coisa mais triste. Eu me coloquei no lugar daqueles pais. Coloquei no lugar deles. Né? Eu tenho um neto de 4 anos, de 6 anos, perdão. Né? Tenho um neto de 7 anos, vai fazer 8 anos agora em julho. E tudo isso faz com que a gente volta à memória que, gente, estarmos no lugar daquelas pessoas. E eu chorei, eu vou ser para os irmãos, eu estava muito triste ontem. Eu fiquei triste por conta disso. Então, eu fico imaginando como quando chega a notícia para Jairo, a sua filha morreu. Eu fico vendo que aquele homem, ele abaixou a sua cabeça, ele ficou triste, ficou destruído. Mas uma coisa que chama-nos a atenção é que Jesus estava ali. E quando Jesus está, amados, as coisas sempre vai haver solução. Sempre vai haver solução. A solução somente está em Jesus. Não adianta nós buscar solução. Por mais que exista a medicina hoje, nós cremos nela. Né? Eu vejo aí a medicina avançando a cada dia, a ciência avançando a cada dia. Nós cremos na ciência, nós cremos na medicina, mas tem coisas que Deus ele permite chegarmos justamente para poder mostrar que as pessoas devem lembrar e se lembrarem que Ele sempre vai ser a solução para o mundo.
Ouvemos aí essa tragédia. Hoje pela tarde mesmo, estamos vendo a reportagem, aquela invasão ali daquelas pessoas ali em Madureira. Praticamente parou Madureira, né? Gente, para parar Madureira é o caos, né? Ali o lugar, né? O lugar de comércio, onde está ali o grande mercadão, onde existe uma agitação de pessoas para lá e para cá, e de repente eles param Madureira. O Brasil está assim, o mundo está assim, porque as pessoas se esquecem que a solução, ou que a única solução para melhorar tudo isso é somente Jesus. Se nós nos voltarmos para Jesus, nós não vamos encontrar a solução. Vamos aliviar algumas coisas. Quando você vai no médico, você alivia a sua dor. Quando você vai no médico, você vai aliviar algumas coisas. Mas a solução mesmo, ela só se encontra em Jesus. Essa mulher, ela fez o seu trabalho. Ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Penso eu que também Jairo também usou todos os recursos possíveis. A Bíblia não menciona isso e eu praticamente não li ainda sobre isso. Jairo talvez usou seus recursos, como até mesmo a sua posição alta, né? E olha que ele era um homem altamente conhecido, ele era chefe da sinagoga, mas não era qualquer coisa não. Entendeu? Ele não era qualquer coisa não. Ele era só aquele chefe na sinagoga, então qualquer um iria atender Jairo para poder resolver o seu problema, mas também não houve solução. A sua filha chegou ao momento difícil. A mulher também estava nesse momento difícil. 2 casos e um Deus presente. Aleluia. 2 doenças, 2 situações e um Deus pronto para atender ali. Às vezes, amados, é isso que Deus permite a gente chegar ao momento que precisamos buscar Ele de todas as forças, de todo o nosso coração. E aí Jairo recebe a notícia: a sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e diz: não, Jairo, gente, ela não está morta, ela apenas dorme. Ah, está dormindo. Aí começaram a rir de Jesus. Às vezes a fé, ela faz tirar riso das pessoas. Que isso? Você está perdendo seu tempo na igreja? Vai fazer esse trabalho de oração na sua casa. Nós estamos aí até mesmo já projetando para começar, sabe, irmão Marcos, né? O nosso trabalho do chá amargo nas casas, né? Então, isso é bobeira. Deus não vai operar. Que Deus é esse? Porque as pessoas querem ver o físico. E fé não é nada físico. A fé é espiritual. A Bíblia fala no capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios. Paulo fala isso, olha: não andemos por vista, mas andemos por fé. É a fé que mobiliza o crente. A fé é a nossa respiração. Se você não respirar fé, você não vai viver. Sem fé vai vir desespero, porque Jairo já estava no momento, no seu ponto, na sua condição desesperadora. Aquela mulher já estava na situação, 12 anos, imagine, 12 anos vivendo, já estava já no desespero. Mas veio Jesus para acabar com tudo isso, porque eles creram. Primeiramente Jairo, repito, larga tudo, larga todo o preconceito, o orgulho, tudo para poder crer que Jesus, Ele é a solução. E depois, aquela mulher, ela sai e diz no seu coração, somente ela falou isso: se eu apenas tocar no seu vestido, nas suas vestes, eu serei curada. E ela tocou, ela foi com fé. Aquele Jairo foi lá com fé, e ele estava perto de Jesus. Ele sabia que Jesus podia dar a solução para ele, e que Jesus, na verdade, era a solução ali, a única. E ele vai e recebe a notícia. Ele fala: não, ela não morreu,
ela apenas dorme. Aí, para acabar com essa coisa toda, Jesus fala assim: vocês todos ficam aí. Só vai entrar eu, Tiago, João e Pedro e os pais da criança. Aí ficavam os curiosos lá fora, né? Eles não criam, começaram a rir de Jesus, então ficam lá fora. Ele chega para a menina e disse: jovem, levanta-te. E a menina levantou. Às vezes, o que nós precisamos hoje é justamente isso: crer. Eu falo isso com propriedade dentro de mim, que nós precisamos exercitar a nossa fé a cada dia. As coisas estão difíceis? Estão difíceis. Se nós não cremos, por que, irmãos? Não adianta. Todos nós vamos passar por adversidade. E às vezes tem coisas que, às vezes, Deus hoje, quem sabe, está nos advertindo ou nos prevendo, talvez no dia da manhã. Porque hoje você ouve a palavra, que às vezes acontece isso. Eu já deparei com várias situações assim, que nós estávamos pregando sobre determinadas coisas, e no dia seguinte pessoas passavam por situações tipo aquela que nós pregamos. Aí eu me chamava para orar e falei: você não prestou atenção no que eu preguei, não? No que Deus falou com você, não? Porque se você prestasse atenção, você não estaria agora desesperado, ou escabelando: oh meu Deus do céu, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Tem pessoas que ficam assim, né? Mas temos que prestar atenção. Inclusive quando eu estou pregando aqui, irmãos, pensa que não, a gente passa por adversidade, aí o Espírito Santo fala: você lembra que você passou por isso? Você pregou sobre isso? Assim, realmente eu preguei sobre isso, né? Então eu preciso me ligar. E eu começo a me voltar para a palavra novamente. E ali a gente começa a assim, nos renovar diante daquilo que o Senhor tem falado conosco. Deus é o Deus presente. Se Deus é presente, lembra que Jesus, que quando o anjo chega para Maria, o que ele fala que Jesus chamaria? Ele é o quê? O Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Isso foi no início, antes de nascer, viu, irmãos? Quando Jesus ressuscitou, Jesus, ele lembrou, isso dizendo lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 20, ele disse assim: estarei convosco até a consumação do século. Então, ele reativou, ou lembrou todos, dizendo: eu continuo sendo Emanuel, eu estou convosco. Talvez fisicamente não vou poder estar, mas fique tranquilo, eu vou para o céu, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite no meio de nós, amados. Ele está presente constantemente conosco. Para onde formos, ali está o Espírito Santo. Aonde se nós falarmos, se nós estivermos trabalhando, ali está o Espírito Santo. Se você vai para o colégio, ou vai para o passeio, ou para qualquer lugar, seja igreja ou não seja igreja, ali está o Espírito Santo. Ele veio para cá para isso. Ele foi derramado sobre nós, justamente para poder nos ajudar nas horas mais difíceis. Paulo falou uma coisa interessante no capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Não sabemos orar como convém. Tem pessoas que dizem que sabem orar. Mentira, nós não sabemos orar. Porque se nós soubéssemos orar, escuta aqui, irmãos, agora deixa eu falar agora, né? Se nós soubéssemos orar, nós já tínhamos resolvido vários problemas. Vocês concordam comigo? Se nós não resolvemos problemas, é sinal que a gente não sabe orar. E Tiago, ele vai até um pouquinho além. Vocês pedem e não recebem porque pedem para os seus próprios prazeres. Aí Paulo continua, vamos voltar a Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Isso quer dizer, Ele fala por nós. Existe uma conexão. A minha mente, ela quer de maneira alguma andar aqui, mas o Espírito, mas Deus, Ele quer que eu olhe aqui, mas eu estou com a minha mente temosa, querendo andar aqui. Aí o Espírito Santo vem, fala, intercede por mim, Ele me ajuda a entender que eu tenho que andar por aqui. É assim que age o negócio. É por isso que hoje não podemos nunca deixar de lado a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando você acordar, fala para ele: bom dia, Espírito Santo. Sai de mim não, hein? Fica comigo. Chega a noite, eu vou deitar. Ó, eu vou dormir aqui, vou apagar, porque eu estou cansado. Eu vi com o meu Marco ali, meu Marco vai acontecer isso, né, meu Marco? Chega lá, apagar o olho, meu Marco. Aí antes de apagar, irmão Marcos, ô irmãos, antes de apagar, irmã, eu vou apagar, mas eu vou dormir, não vou lembrar mais de nada, mas o Senhor continua comigo. Aí quando acordar, você vai acordar, claro, vai abrir o... E quando acorda, aí me pergunta: o que você faz? Né? Você abre o olho, né? Você vai abrir o olho e vai dizer assim: obrigado, Espírito Santo. O Senhor não deixou, o Senhor continuou comigo ali. E assim vai. Deus tem prazer em nos abençoar. Se Jesus fosse outro, ele abençoava Jairo, porque ele fazia parte daquela corja de fariseus que queriam matar Jesus. Mas Jairo largou tudo de lado, entendeu que Jesus é a solução. E Deus tem nos mostrado a cada dia isso. Eu queria orar por você, com você nessa noite. Vamos orar, Senhor, vamos curvar nossa cabeça nesse momento. Se você tem algum pedido de oração, é esse momento. Primeiro de você orar a Deus. E por mais que você, às vezes você vai falar assim: mas eu não estou entendendo, Senhor. Espírito Santo, me ajude a entender como orar, como fazer, resolver esse probleminha na minha vida. Vamos orar então? Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento. Oramos pela Tua palavra. Foram duas coisas, duas situações. Duas pessoas que precisavam de uma solução. Duas pessoas que precisavam de um milagre. E um Deus único deu ali um milagre para essas duas pessoas. Pai amado, nós entramos aqui hoje na sua casa para também, Senhor, clamarmos a Ti pelo milagre nas nossas famílias, nas nossas vidas. Também um milagre também nós também passamos por algumas situações, como eu, tem algumas coisas que precisam ser restauradas fisicamente. Eu aqui me posiciono diante de Ti, ó Deus amado, como também os Teus filhos também estão se posicionando diante do Senhor. Os abençoe, os guarde, e venha agir, Deus amado, na vida de cada um hoje. Faça um milagre na vida da sua igreja. Também por aqueles que, amado Deus, que estão aí do outro lado do aparelho, assistindo este culto. E aqueles que, amado Deus, que não estão assistindo, mas que vão assistir. E já abriram e ligaram o seu aparelho e se confrontaram agora com esta oração. Que o Senhor possa nesse momento entrar nos seus lares também, Senhor, os abençoar, Pai amado. Vai agora, Deus amado, entrando naquele leito aonde Deus amado tem, talvez a qual estão orando agora, pedindo para que venha a ser uma saúde venha a ser restaurada. Talvez pessoas que estão no leito, estão no CTI ou qualquer lugar que a qual os médicos já disseram que não tem mais solução, mas o Senhor vem entrar agora em providência para também entrar em solução na vida também dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo. Muito obrigado. Eu te agradeço e oro, porque sabemos que em nome de Jesus todas as coisas são perfeitas. Amém. Amém. A paz do Senhor nessa noite. Glória a Deus.